Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 8 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse sábado, separei para vocês apenas 12 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elolepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa última quinta-feira, 6 de outubro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui uma duplinha, over 2,5 Vila Real e Áustria Viena, bateu 2,5. E Alkmaar para vencer, o Apollo, Alkmaar venceu. Essa duplinha gerou um ODD de 2,06, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$206. Pegamos aqui para vocês uma tripla de Beck, Molde para vencer, o Shamrock venceu, Arsenal para vencer, o Bodoglin venceu e Vila Real para vencer, o Áustria Viena também venceu. Essa tripla gerou um ODD de 1,85, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$185. E pegamos para vocês duas listas de palpites. Pegamos aqui na primeira lista jogos pela Liga Conferência e Liga Europa. E na segunda lista pegamos aqui para vocês jogos pelo Brasileirão, jogos pelo Campeonato Argentino e demais campeonatos. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elolepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Para essa sexta-feira, 7 de outubro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui para vocês uma duplinha da tarde, Derry City para vencer pelo Campeonato Irlandês e Lyon para vencer pelo Campeonato Francês. Até o momento do vídeo, esses dois jogos ainda não foram realizados. E pegamos aqui para vocês uma duplinha da noite, Criciúma para vencer o Náutico a 1,53 e acima de 1,5 CSA e Sampaio Corrêa a 1,50. Até o momento do vídeo, essas duas partidas ainda não foram realizadas. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vai lá e faça o cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elolepalpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 8 de outubro de 2022. Começando aqui na partida entre Darmstadt e Fortuna Düsseldorf pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso. Na classificação, o Darmstadt é o segundo colocado com 21 pontos em 10 partidas, marcou 19 gols e sofreu 11. Tem um saldo positivo de 8. O Fortuna Düsseldorf é o quarto colocado com 17 pontos em 10 partidas, marcou 20 gols e sofreu 13. Tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Darmstadt, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Düsseldorf, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Düsseldorf venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,95 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Darmstadt, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Darmstadt, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto, numa dupla ou numa tripla, acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Alemão, divisão principal, na partida entre Bayer Leverkusen e Schalke 04. Na classificação, o Bayer Leverkusen é o 17º colocado com 5 pontos em 8 partidas, marcou 9 gols e sofreu 16. Tem um saldo negativo de 7. O Schalke 04 é o 15º colocado com 6 pontos em 8 partidas, marcou 10 gols e sofreu 17. Tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. O Schalke 04, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. No último jogo marcado entre as equipes, o Leverkusen venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,45 para a equipe da casa,
7.0 para a equipe visitante. Não vejo tanto favoritismo para a equipe do Leverkusen. Na próxima semana tem um jogo decisivo pela Champions League contra a equipe do Porto. No grupo do Porto, ele é o terceiro colocado com 3 pontos. É um jogo decisivo. Então, para essa partida contra a equipe do Schalke 04, acredito que o Leverkusen deve vir com a equipe bem alternativa. Vou deixar aqui para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Leverkusen, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Leverkusen, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Chelsea e Wolves. Na classificação, o Chelsea é o quinto colocado com 13 pontos. Em 7 partidas, marcou 10 gols e sofreu 10. Tem um saldo de 0. O Wolves é o 18º colocado com 6 pontos. Em 8 partidas, marcou 3 gols e sofreu 9 gols. Tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Wolves, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do Chelsea. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe da casa, 8.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de aposta única, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, bateu over 1,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês de aposta única, acima de 1,5 gol. Agora passando aqui na partida entre Manchester City e Southampton. Na classificação, o City é o segundo colocado com 20 pontos. Em 8 partidas marcou 29 gols e sofreu 9. Tem um saldo positivo de 20. O Southampton é o 16º colocado com 7 pontos. Em 8 partidas marcou 8 gols e sofreu 13. Tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do City, vem de 5 vitórias seguidas. O Southampton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o City venceu fora de casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1.11 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês over 2,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui City para vencer, ainda no intervalo. Agora pela Liga Jupiler da Bélgica, na partida entre Genk e Kortrijk. Na classificação, o Genk é o segundo colocado com 25 pontos. Em 10 partidas marcou 24 gols e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 14. O Kortrijk é o 14º colocado com 10 pontos. Em 10 partidas marcou 8 gols e sofreu 16. Tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Genk, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Kortrijk, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Genk venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui para vocês 1.30 para a equipe da casa, 8.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Genk para vencer, como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora pelo campeonato holandês, na partida entre Volendam e Ajax. Na classificação, o Ajax é o segundo colocado com 19 pontos. Em 8 partidas marcou 23 e sofreu 6 gols. Tem um saldo positivo de 17. O Volendam é o último colocado com 5 pontos. Em 8 partidas marcou 8 gols e sofreu 23. Tem um saldo negativo de 15. Nos últimos 5 jogos em casa do Volendam, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Ajax, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes foi em 2013 e não vou entrar aqui em consideração nesse jogo. As odds estão marcando aqui a 1.18 para a equipe do Ajax. Vou deixar aqui para vocês de Ajax para vencer, como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Milan e Juventus. Na classificação, o Milan é o quinto colocado com 17 pontos. Em 8 partidas marcou 16 e sofreu 9 gols. Tem um saldo positivo de 7. A Juventus é o sétimo colocado com 13 pontos. Em 8 partidas marcou 12 gols e sofreu 5. Tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Milan, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe da Juventus, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante.
O palpite que vou deixar para vocês de Milan com empate, como segunda opção de aposta, acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato alemão, na partida entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, na classificação, o Bayern é o terceiro colocado com 15 pontos, em 8 partidas marcou 23 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 17. A equipe do Dortmund é o quarto colocado com 15 pontos, em 8 partidas marcou 11 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Dortmund, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Bayern venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,61 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Bayern, ambas marcam apenas em uma oportunidade. A equipe do Dortmund, jogando em casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam também apenas em uma oportunidade. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Dortmund, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Voltando pela Premier League, na partida entre Brighton e Tottenham, na classificação, o Tottenham é o terceiro colocado com 17 pontos. Em 8 partidas marcou 19 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 9. O Brighton é o quarto colocado com 14 pontos. Em 7 partidas marcou 14 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Brighton, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Tottenham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Brighton venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui para vocês 2,70 para a equipe da casa, 2,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Brighton com empate. O Tottenham, que na próxima semana tem jogo decisivo pela Champions League, recebe em casa a equipe do Frankfurt. Na classificação da Champions League, o Tottenham é o segundo colocado com 4 pontos, o Frankfurt é o terceiro colocado também com 4 pontos. É um jogo direto entre as equipes, então contra a forte a equipe do Brighton, jogando fora de casa, vou deixar aqui para vocês, Brighton com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Brighton, foram 2 vitórias para a equipe da casa, 2 vitórias para a equipe visitante e 1 empate. Vou deixar aqui para vocês, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora pelo Campeonato Suíço, na partida entre Young Boys e Gallen, na classificação, o Young Boys é o líder com 20 pontos em 9 partidas, marcou 22 gols e sofreu 5, tem um saldo positivo de 17. O Gallen é o terceiro colocado com 15 pontos em 9 partidas, marcou 18 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Young Boys, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Gallen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Gallen venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,65 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês, Young Boys para vencer. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Young Boys, foram 4 vitórias para a equipe da casa e 1 empate. Vou deixar aqui Young Boys para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pelo Brasileirão Série B, na partida entre Bahia e Brusque. Na classificação, o Bahia é o terceiro colocado com 53 pontos em 33 partidas, marcou 37 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 12. O Brusque é o penúltimo colocado com 31 pontos em 33 partidas, marcou 19 e sofreu 32 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa do Bahia, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Brusque, jogando fora de casa, vem na sequência de 5 derrotas. No último confronto marcado entre as equipes, o Bahia venceu fora de casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês, de Bahia para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Corinthians e Atlético Paranaense. Na classificação, o Corinthians é o quarto colocado com 51 pontos em 30 partidas, marcou 36 gols e sofreu 29, tem um saldo positivo de 7. O Atlético Paraná é o sexto colocado com 48 pontos em 30 partidas, marcou 36 e sofreu 34 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Corinthians, vem de 4 vitórias e 1 empate.
O Atlético Paranaense, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de over 1,5, como segunda opção de aposta mais arriscado, Corinthians para vencer. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado. Peguei aqui para vocês, na tripla de over 2,5 Manchester City e Southampton a 1.25, over 1,5 Chelsea e Wolves a 1.25 e Milan com empate. Essa tripla gerou um DD de 2.0, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$200. Pegamos aqui para vocês uma duplinha, Borussia Dortmund e Bayern Munique, ambas marcam a 1.40 e Bahia para vencer o Brusque a 1.53. Essa duplinha gerou um DD de 2.14, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$214. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!